muito bom estar aqui com vocês, podendo falar novamente sobre terapia vibracional, biorressonância, Psyche, EFT, tudo que a gente usa para trabalhar o campo vibracional, o campo energético. Isso ajuda na manutenção da tua saúde e do teu bem-estar. Quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando não só na saúde física, quanto na saúde psíquica, emocional, mental, né? Quando eu falo psíquica, está envolvendo tanto mental quanto emocional. Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente precisa ter uma coisa muito clara, né? O que a gente está fazendo hoje que está trazendo para a nossa vida esse bem-estar, essa disponibilidade para viver, seja lá as dificuldades ou as coisas boas, né? Coisas boas ninguém tem problema, né? Ninguém aparece no consultório dizendo, olha, minha vida tá ótima, estou muito bem, não sinto absolutamente nada, vim aqui só para trabalhar o meu autoconhecimento. Isso é raro, né? Não tem. E quando acontece, sempre tem algo por trás. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para vocês que as fases difíceis da nossa vida, né, os momentos mais críticos, então sejam eles problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, não importa. Estes pontos críticos da nossa vida é que nos fazem crescer, é que nos faz adquirir novas competências, novas forças, para que a gente possa lidar com a situação de uma maneira completamente diferente. Quando a gente faz isso, quando a gente enfrenta esse problema com uma nova ótica, com uma nova postura, o que acontece? Você acaba tendo uma outra... não é uma outra dinâmica, mas você desenvolve outras ferramentas para enfrentar isso de uma maneira diferente. Quando as pessoas me procuram, muitas vezes, né, se tratando do trabalho que eu faço, de biorressonância, às vezes elas estão desesperadas, sem alternativa, já tentaram vários tratamentos, às vezes esses tratamentos estão dando certo, mas uma resposta muito lenta, então a pessoa se desanima, às vezes não consegue um tratamento efetivo e a pessoa tem que continuar. Essa é a questão, não dá para parar, né? Eu não posso parar, eu não posso deixar de seguir esse tratamento, de fazer o que eu preciso para recuperar a minha saúde. Quando eu falo da biorressonância, eu estou falando de uma terapia que eu uso equipamentos de alta tecnologia que ajudam a equilibrar o teu corpo de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais precisa. E o que acontece quando eu uso esses equipamentos? Eles harmonizam teu campo elétrico, né? São sensores que a gente conecta nos pulsos, dedos, alguns equipamentos são nos dedos, outros são nos pulsos, tornozelos e cabeça. Esses equipamentos, eles vão enviando uma frequência elétrica no teu corpo de uma maneira muito sutil. Então, a sensação que você tem é de relaxamento, de bem-estar, sono, né? A pessoa fica mais tranquila, mais relaxada. Esse equipamento, ele faz uma leitura, né, desse campo elétrico, manda essa informação para o meu computador e essa leitura me dá a base do que eu tenho que fazer para melhorar a tua resposta, né? Qual terapia eu posso fazer naquele momento que vai ajudar a você ter um resultado muito mais efetivo, muito mais rápido. E nessa sessão, durante a sessão, a gente já vai tratando. Então, ele vai me indicar, eu tenho uma das terapias, tem mais de 72 tipos de terapia, e a gente indica, começa a clicar, cada clique que eu vou dando, você vai recebendo uma outra frequência elétrica e vai se sentindo melhor. Além disso, ele vai me dar uma série de informações sobre o que está acontecendo com você. Então, aonde está o desequilíbrio, o que está gerando isso, quais são os pontos de bloqueio no teu corpo que a gente precisa trabalhar, né? Às vezes, muitas vezes, a gente precisa fazer uma desintoxicação para que você fique bem.
Na medida em que você vai limpando o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, a gente vai trabalhando de uma maneira muito ampla. Vou te ajudando a desenvolver também novas maneiras de observar a situação, ampliando o teu foco, te ajudando através do coaching também, desenvolver um plano de ação para que você resolva as tuas questões, né? Muitas vezes pode ser financeira, não importa. Não importa qual é o problema que você está vivendo. Nós vamos trabalhar com várias ferramentas, além dos equipamentos, para que você realmente possa ter um resultado mais efetivo. E quando eu falo de equilíbrio físico, mental e emocional, na medida em que você vai melhorando, né, esses campos, naturalmente o teu corpo vai respondendo mais harmoniosamente, obviamente ele vai se recuperando. Então, se o teu tratamento convencional, você precisa tomar uma dose cavalar para ter uma resposta, na hora que a gente começa o tratamento com você, a gente equilibra o teu corpo, equilibra as tuas emoções, o que que acontece? Esse tratamento vai ser respondido muito melhor, muito mais rápido, quer dizer, o tratamento convencional que você está fazendo, o resultado vai ser muito mais efetivo, muito mais eficiente, e é isso que a gente busca. Saúde de uma maneira completa. Tem uma técnica que a gente usa, que na verdade é uma arte, não é uma técnica, não tem um jeito certo, um jeito errado, mas é um jeito de estimular o funcionamento do seu corpo através de ativar pontos de meridianos do seu corpo. Não é acupuntura, mas é um estímulo que eu vou ensinando você a fazer para encontrar o teu eixo, teu equilíbrio, deixar o teu corpo mais vibrante, mais saudável e com isso trabalhando também as suas emoções. Eu tenho clientes que melhoraram, um caso que me veio à mente agora, uma pessoa com problema de pedras nos rins, muitas pedras, com várias cirurgias, já era crônico isso, e só com esse exercício de estímulo de meridianos, mais um frequencial do rim, a pessoa começou a liberar as pedras sem dor, começou a ter saúde, coisa que ela não tinha há muito tempo. Então, muitas vezes, você com pequenas coisas, você consegue sair daquele ponto mais crítico, mais crônico e se sentir muito melhor. Eu vou colocar o depoimento de uma moça que eu estou fazendo um acompanhamento, nós fizemos já umas 8 sessões, ela melhorou bastante, é a Cida. A Cida, ela estava com câncer de mama, bem pequeno, ela descobriu bem no comecinho, e esse câncer, ela estava fazendo um acompanhamento, tratamento de químio antes da cirurgia, então ela não retirou o tumor, ia fazer a químio antes. Como a químio tinha uma possibilidade de redução do tumor por ser muito pequeno, a partir daí ela repetiria o exame e faria a cirurgia, sem a necessidade de retirar a mama, né, que isso é muito importante para a mulher. Então, o que a gente fez? Nós começamos com um tratamento convencional da biorressonância, então começamos a equilibrar. A primeira sessão, inclusive, foi à distância, porque ela não conseguiu vir, ela ficava muito mal quando ela ia fazer a químio. Então, um dia ou 2 antes, às vezes ela já estava muito emocionada, muito estressada, e na sequência também a químio deixa um cansaço, né, uma prostração, muito sono, e ela não conseguiu vir. A primeira sessão nós fizemos à distância, e a partir daí nós fizemos as sessões presenciais. Teve uma mudança radical no sistema imunológico dela. Eu vou colocar o depoimento da Cida, porque aí vocês vão ouvir um pouquinho ela falando. A Cida vai aparecer aqui em alguns momentos, porque foi um bate-papo muito longo e nós separamos um pouco essa conversa, então eu quero trazer hoje para vocês essa coisa do sistema imunológico, como é que ela percebeu isso. Hoje, a experiência que eu tenho, que eu comecei a fazer o tratamento com a Lucy, que eu tô super feliz. Antes de eu começar o tratamento com a Lucy, minha imunidade sempre baixa, muito baixa. Eu ainda tô no processo de quimioterapia, minha imunidade super baixa, eu não tinha condição nenhuma, assim, de, às vezes, aplicar a próxima quimioterapia, sempre eu tinha que tomar injeção para subir. E o que aconteceu?
Na primeira sessão que eu fiz com ela, já dobrou a minha imunidade. De 1.000 e pouco que estava dando, foi para 3.000 e pouco. Dos leucócitos, né? Então, isso. Assim, ó, dá uma ideia para eles do valor. O valor que deveria ter seria entre 4.500 a 12.500. Isso. E durante toda a químio que você estava fazendo, estava em torno de quanto, mais ou menos? 1.700, 1.800. Você conseguia fazer a químio com esse nível de leucócitos? As primeiras aplicações, sim, porque o período de aplicação era maior, de 21 dias. Então, o corpo descansava mais, a médica aplicava. Só que quando eu mudei o procedimento por uma mais branca, que é semanalmente, aí não mais, só com injeção. Existe uma injeção que você toma fortíssima de hormônios que dá N efeitos colaterais e que faz com que suba. E a única forma de ter subido essa minha imunidade, que na verdade é os glóbulos brancos que a gente fala, né, que é a defesa do nosso corpo, era através dessa injeção. E aí você tinha que tomar essa injeção um dia antes da químio ou no mesmo dia? Não, eu tomava 5 dias seguidos antes de fazer a próxima químio. Tá. Ela tomada uma semana. Entendi. 5 dias. E aí conseguia chegar num nível que você podia fazer a sessão... Que dava os 10.000, que é o que deu agora. Que dava os 10.000. Então, o que foi surpreendente? O que nós fizemos no início do tratamento? Eu passei algumas técnicas para ela começar a estimular o próprio corpo, a funcionar melhor. Começamos a trabalhar o mental através do Ho Oponopono. Então, também foi outra técnica que a gente começou a trabalhar, além do equipamento. Primeira sessão teve que ser à distância, ela não conseguiu vir. As outras duas, essa, se eu não me engano, foi a terceira. De 1.800 foi para 5.000, de 5.000 para 10.000 foi o dia que a gente conversou. Essa mudança radical se deveu principalmente ao estado emocional dela que melhorou. Quando ela me procurou, ela estava muito arrasada, né? Tinha uma questão emocional também de um relacionamento conflituoso, num término. Então, isso estava realmente deixando a Cida muito desestruturada. Isso era um dos fatores que piorava o sistema imunológico dela. Então, ela melhorou a questão emocional, ela conseguiu se sentir mais confiante, né? Nós temos feito aqui, o mês passado, eu falei sobre várias questões da interferência das emoções no nosso corpo, da capacidade da gente se conectar com algo superior, né? Eu chamei de espiritualidade, que não importa se você acredita em Deus ou Maomé, não importa qual a tua crença, o que importa é que você se conecte com algo superior, com algo divino. Isso faz com que você tenha mais força, se sinta mais seguro e mais protegido. E aí a esperança, ela se renova, né? E o teu estado de espírito também melhora. Então, nós trabalhamos a questão emocional do relacionamento, trabalhamos a questão espiritual, né? Ajudei com que ela se reencontrasse espiritualmente com ela mesma e buscar força nessa conexão dela. Além disso, começamos a trabalhar, lógico, com a biorressonância, onde a biorressonância ela ativa o corpo numa velocidade incrível, né? A gente consegue trabalhar a medicação, frequência de medicação, equilíbrio do órgão, equilibrar os chakras, meridianos, tudo através da biorressonância. Então, a biorressonância ativou e potencializou todo o resultado dela. Além disso, a gente começamos a trabalhar, ela tem uma questão de alimentação que ela já estava fazendo também muito legal, isso eu vou contar para vocês num outro programa, ela vai contar, melhor dizendo. Então, são coisas que vão acontecendo nessas 3 semanas, de 1.800 para 10.000, ela estava, né, assim, não acreditava, sem tomar remédio, porque desde quando a gente começou, ela parou de tomar essas injeções. Então, ela fazia os exames uns dias antes de fazer a aplicação da químio, e aí ela percebeu que, assim, desde que ela começou o tratamento com a biorressonância, ela não precisou mais desse tipo de tratamento que era realmente muito desgastante, né?
Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que esse trabalho, ele amplia tanto a tua lente, é um processo, por isso que eu repito imensamente com vocês, não é uma terapia que você faz e melhora aquele ponto, você vai melhorar no geral. O objetivo é um processo de mudança, é se apropriar do seu autoconhecimento, é desenvolver novas habilidades que possam te ajudar a lidar com aqueles problemas de uma outra forma, é não se irritar com as coisas que normalmente te irritam, ou pelo menos se irritar menos, né? Porque esse é um dos maiores, das maiores dificuldades que a gente tem de sair dos nossos padrões mentais repetitivos, né? Então, assim, eu sei que eu não quero me irritar com determinada coisa, mas quando eu vejo, eu já estou irritada com aquilo. É tão piloto automático que por mais que você não queira aquilo, você faz. E você só percebe que fez depois quando você se dá conta da tua irritação, do quanto que você já está irritado e por quanto tempo você está irritado. E lógico, não é agradável para ninguém viver numa situação como essa. Porque primeiro, se eu me irrito, eu automaticamente irrito, me inflamo com todo mundo que está ao meu redor. Então eu acabo tendo dificuldade de relacionamento, pode ser familiar, interpessoal, profissional, né? Às vezes meu nível de estresse é tamanho que eu acabo sendo intolerante com o meu cliente, com o meu chefe e criando dificuldades para mim que não são nada agradáveis. Eu gostaria muito de convidar vocês, e esse convite é mudança. Você quer mudar? Você quer fazer alguma coisa diferente por você? Venha me procurar. Lucy, o meu telefone, 50 49 0863, 50 49 0863. O site terapiavibracionalsp.com.br. O Lucy com Y Arantes no YouTube, vocês também vão poder ouvir vários depoimentos. O meu objetivo é te dar novas ferramentas, é fazer com que você entenda qual é a sua parte no processo que você está vivendo, qual é a sua parte agora, por que a tua vida está assim, e o que você está contribuindo para que ela continue desta forma, e o que você pode fazer para mudar isso. Só você pode mudar. Eu vou ser uma muleta, né? Um ponto de apoio que naquele momento ou naquele período você vai usar e depois tudo aquilo que você aprendeu, você vai internalizar como um novo jeito de funcionar e a partir daí é fazer diferente, né? Dizer que a tua vida vai ser um mar de rosas 100% não é verdade para ninguém. Agora, enfrentar os problemas de uma maneira diferente e se dar melhor desta forma, esse é o objetivo, né? A gente só chega no ponto crítico porque às vezes as ferramentas que a gente está usando não está funcionando mais. Eu quero contar para vocês um pouco do que é esse trabalho, né? Então, assim, eu tenho alguns equipamentos de alta tecnologia. Um deles a gente trata de você com mais de 72 tipos de terapia, então a gente estimula, além de tudo, não interfere o meu estado de espírito, se eu tô triste, se eu não tô, se eu tô cansada, se eu não tô, meu nível de energia não interfere no resultado da tua terapia, mesmo a terapia à distância. A distância também é muito legal, funciona, né? Pessoas que estão internadas, que estão com dificuldade de vir, também funciona, é muito legal. E a gente tem um índice de acerto de 85% a 95%. Então, na medida em que a gente vai fazendo a sessão, eu vou conversando com você sobre as coisas que vão aparecendo e, naturalmente, a gente vai trocando informação. E é surpreendente, é a tua frequência que está ali no equipamento e consegue dizer exatamente o que está acontecendo com você. Além disso, eu tenho um equipamento que trabalha especificamente o campo físico. Quando você já tem um problema físico instalado, a gente usa bastante esse equipamento porque o resultado é muito mais efetivo. Hoje eu estou com 2 clientes, coincidência ou não, vieram com a queixa de sangramento na hora de evacuar. Então, com hemorragias, uma delas estava com hemorragia e depois começou a ceder.
fazendo uma série de exames sem um diagnóstico definido ainda. Nós começamos a tratar, ambas pararam completamente o sangramento. A gente identificou até uma inflamação e pólipos. Uma das minhas clientes confirmou no exame depois que foi fazer, deu, né? Então, assim, e na medida em que a gente começa a tratar com o biolaser ele já atua no corpo, ele começa a dar estímulos naquele campo com aquela frequência necessária para que você se reequilibre rapidamente, para que aquele órgão se reequilibre rapidamente. Tem um outro equipamento também, que é fantástico, que ajuda, é um suporte incrível, é a biorressonância capilar. A gente faz, através do teu cabelo, uma análise epigenética. O que é isso, né? A epigenética, ela fala tudo o que está acontecendo, desde a poluição do meio ambiente, ondas eletromagnéticas, então radiação de celular, de TV, não importa. Ele vai identificar tudo o que acontece no ambiente, além das questões físicas, né? Então, alimentos que podem não estar te fazendo bem nesse momento, que tipo de vitamina, de alimentos que você pode incrementar na tua dieta, que vão melhorar vitamina, aminoácidos, ou seja, ele dá ele faz um relatório completo do que você precisa para fazer uma mudança de melhora física nos próximos 3 meses. E é um trabalho onde você faz a tua avaliação. Em casa você vai conseguindo, ele te dá várias dicas de alimentos que você deve colocar, alimentos que você deve retirar, e a partir daí você vai melhorando a tua saúde. No final de 3 meses, a gente pode reavaliar, e aí você vê o quanto que você melhorou, o quanto que realmente houve de mudança, né? Tem alimentos que, às vezes, não necessariamente que você seja alérgica, mas você não está numa frequência legal com aquele alimento. Você tira o alimento, você melhora. Depois de um tempo, depois da desintoxicação, você pode até voltar a comer aquele alimento e não sentir absolutamente nada. E ok, não tem problema. Mas nesse momento, a retirada desse alimento foi importante para que você se recuperasse mais rápido. Tem os bloqueios energéticos, né? Às vezes a gente começa um tratamento e ele não é tão eficiente enquanto a gente não desbloquear um ponto específico, um meridiano, ou trabalhar algumas questões emocionais, porque quando a gente também trabalha as questões emocionais, a tua resposta ela é mais rápida, né? Resistência à mudança. Tem muita gente que quer mudar, mas não é algo que né, lógico que se eu estou numa situação difícil, eu quero fazer diferente. Primeiro que o meu padrão de repetição me dificulta, que é tudo piloto automático, quando eu vejo eu já fiz, então isso eu não consigo dominar. Eu tenho que ter uma consciência e um estado de alerta forte para eu saber que determinada coisa eu tenho que agir diferente, por isso é o nosso trabalho, né? E na medida em que você fica atenta, você consegue fazer diferente. Dá trabalho, é difícil, às vezes você não consegue e tudo bem, e depois você vai tentar de novo e tentar de novo, até esta nova maneira de agir estar internalizada, e aí fazer parte de você como aquele padrão anterior já fazia. Na medida em que a gente vai trabalhando também essas outras técnicas de suporte, onde você vai equilibrando o teu campo energético, ativando os teus meridianos, trazendo uma sensação de equilíbrio, de bem-estar geral, tudo fica mais fácil. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar a resistência à mudança, tem uma técnica do Psyche, que é uma técnica que eu gosto muito e ela tira aquela trava, né? Eu preciso falar com alguém e de repente eu dou aquela paradinha sem perceber, eu acabo não falando, eu acabo não fazendo, ou se eu vou falar, eu não falo do jeito que eu gostaria de falar. E quando a gente trabalha essa técnica, eu consigo fazer a mudança necessária. Quando eu vejo, eu já falei, eu já fiz e naturalmente. Pessoal, entre em contato. O YouTube, Lucy com Y, Arantes, vocês vão ver vários programas, depoimentos. Meus telefones 50 49 0863, 50 49 0863 ou 50 49 0547.
Site terapiavibracionalsp.com.br. No YouTube, quem quiser entrar em contato também é vibracional.sp, também tem lá todos os programas. Pessoal, olha, é fantástico, precisa experimentar. É muito difícil dizer qual é a sensação, como é que é. As pessoas têm dificuldade de explicar o que é esse trabalho, mas quando você experimenta, você sabe realmente o bem-estar que isso te causa, tá bom? Um grande abraço a todos, até semana que vem.